Todas as pessoas têm as fases da vida, fases boas e fases difíceis. E hoje eu quero falar aqui com vocês como podemos nos proteger nesse período em que é mais difícil. Sabe, quando o inverno chega na nossa vida, quando as tempestades chegam, eu digo especificamente na área financeira. O que fazer para se proteger? Porque nós não podemos evitar que coisas aconteçam. Lógico, nós podemos ali tentar fazer de uma forma ou de outra, que tendo uma boa manutenção do carro, né, que ele não estrague, ou cuidando da sua saúde, que você não adoeça, mas no geral, 90% nós não temos como controlar as situações que acontecem em nossa vida, nós não podemos prever que essas coisas vão acontecer. Então, de que forma nós podemos nos proteger? A primeira forma é a reserva de emergência. Isso é algo que as pessoas vêm tratando, vêm falando, mas poucos fazem. É muito raro a pessoa ter essa mentalidade de separar todo mês um dinheiro. Como eu fiz comigo? Como que eu apliquei na minha vida isso? Sabe como eu fiz? Foi bem simples. Era um dinheiro que entrava da pensão alimentícia da minha filha, que entra, né, para mim. E em vez de eu sacar esse dinheiro, eu deixei guardado. Eu comecei a guardar. Eu falei, esse dinheiro, todo esse dinheiro que o pai da minha filha depositava, eu vou fazer dele uma reserva de emergência. E eu vi aquele dinheiro ali crescendo, né, aumentando, e eu não mexia. Eu fui bem disciplinada com relação a isso. Então, quando apareceu a emergência, no meu caso foi o meu carro estragou. E eu sou mãe solteira e eu não ganho muito, sabe? Eu ganho o suficiente para mim, para minha filha, a gente vive razoavelmente bem, mas eu não ganho suficiente para ter, assim, aquela tranquilidade, sabe? Ai, tudo bem, né? E o meu cartão de crédito, ele é bem pouco, sabe? Eu não uso muito cartão de crédito. Eu uso porque eu preciso gerar crédito no meu nome. E então, eu tinha acabado de voltar de viagem. Eu e a minha filha, a gente tinha ido pra Disney. E eu tinha usado meu cartão de crédito, usado o dinheiro que eu tinha salvo especificamente para essa viagem. Eu tava zerada. E assim, eu tinha zerada, que eu digo assim, tinha minha reserva de emergência, né? Zerada que eu digo assim, se eu não tivesse feito essa reserva de emergência, eu estaria desesperada. Eu falei, o que eu faço agora? Meu carro tá estragando. Eu tava indo trabalhar no dia, né? Eu chamei o mecânico, parei num posto de gasolina, chamei o mecânico que poderia me atender ali mesmo. Ele foi lá e passou, olha, falou, olha, vai ser uns 700 pau mais ou menos. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Então, ter esse dinheiro já na minha conta me trouxe uma paz. Porque eu falei assim, eu não gostaria de gastar, gostaria de que aumentasse, né? E pensei em aplicar em outras coisas, mas aconteceu. E eu falei, eu tenho esse dinheiro, então trouxe para mim uma paz. Na hora que acontece essas tempestades, eu chamo de tempestades porque pra gente que não tem dinheiro, pra gente que ganha pouco, pra gente que luta, né, para trabalhar e dar o melhor pro teu filho, pra gente que não tem condições como os ricos têm de trocar de carro o tempo todo, e eu trabalho com meu carro, gente, pra mim é uma tempestade. Eu fico assim emocionalmente muito nervosa, muito afetada, eu fico preocupada, eu perco noites de sono. Mas quando você tem essa reserva, você tem paz para resolver essas situações. Gente, assim, é sério, eu não sabia que era tão importante assim. Quando eu ouvia isso, eu falava assim, ah, é legal, né? Todo mundo tá falando disso. Mas eu comecei a perceber que as pessoas perto de mim tinha, sabe? As pessoas que eu vejo que são bem-sucedidas, que são, sabe, que estão avançando, que estão à frente de mim, com relação à carreira, a adquirir bens e, assim, no desenvolvimento pessoal, elas têm esse hábito. E eu corria para pedir emprestado, sabe? Eu falei, gente, isso não é certo. Eu quero ser a pessoa que vai ter para emprestar, ainda que eu ganhe pouco, porque eram pessoas que ganhavam o mesmo praticamente que eu, sabe? Do mesmo patamar. Não são pessoas que ganham muito, são pessoas que administram bem o seu dinheiro. E eu comecei a estudar sobre isso.
a planejar isso e a executar, porque a gente assiste um monte de vídeo no YouTube, a gente sabe o que fazer, mas não põe na prática. E aí, quando acontece, a gente corre para banco para pedir empréstimo, tenta aumentar o limite de cartão de crédito, corre para pessoas para pegar e se endivida. E isso vira um ciclo, né? Porque todo ano tem alguma coisa que vai acontecer que você vai precisar desse dinheiro. E é interessante que quando eu estava estudando sobre esse assunto, uma moça falou assim, eu não chamo de reserva de emergência, eu chamo de reserva de oportunidade. Eu falei, nossa, nada a ver, né? Mas depois, né, com o dinheiro ali que eu também tinha guardado, surgiu uma oportunidade de uma passagem de avião, porque eu queria que a minha mãe viesse me visitar, e surgiu essa oportunidade e exatamente a quantidade que eu tinha que dar de entrada para essa passagem. A passagem eu acho que era 3.700, alguma coisa, reais. E eu precisava dar R$1.000 de entrada. Eu consegui, sabe? Eu tinha ali, a pessoa perguntou, olha, eu consigo parcelar em 5 vezes sem juros para você, mas precisa dar R$1.000 de entrada. Você tem? E eu tenho. Mandei no mesmo dia, comprei as tickets e aí foi a oportunidade que apareceu para mim, entende? Eu achei muito legal também essa experiência, porque eu tava esperando há muito tempo que minha mãe viesse nos visitar, sabe? Deve ter uns 5 anos que eu não vejo a minha mãe. Então tem mais? Não tem mais. Deve ter uns 5, 6 anos que eu não vejo a minha mãe. E isso é muito tempo, né? Vejo pessoalmente que ela vem nos ver. Então foi a oportunidade que apareceu e eu tinha o dinheiro, sabe? Antes eu não tinha dinheiro porque eu não sabia me organizar. Gente, não é difícil, mas como que eu fiz? Como que eu planejei essa reserva de emergência? Eu, como eu falei, comecei a guardar o dinheiro que antes eu gastava com qualquer coisa, porque eu pegava aquele dinheiro que o pai dela me mandava e misturava com o meu salário. Eu não sabia mais o que era o que, entende? Só misturava ali, aumentava minha renda um pouquinho, para eu ali comprar as coisas para minha filha, e não dava muita coisa, mas quando eu precisei verdadeiramente desse dinheiro, nas duas situações, né, que foi na reserva de emergência e na reserva de oportunidade, veio com muito valor, sabe? Aquela sensação assim, eu fiz, eu consegui, uau, deu certo. Eu tô bem agora. E agora é lutar para fazer de novo, né? Porque você usa e aí você continua todo mês, né? Tirando ali o semanal, dependendo de como você recebe. Você faz da sua forma, a forma que convém para você. Mas agora eu quero falar algo interessante, que tem a ver também com essa proteção no inverno. Eu sou cristã, eu tenho uma comunhão bastante interessante com Deus e Deus me deu um sonho que eu via como se fosse Jesus mesmo, assim, na neve, tava nevando e ele tinha um casaco tão confortável, sabe aquele casaco assim, com aquela pluma, assim, ele tava tão confortável e ele dava gargalhada. E eu falei, Senhor, independente do inverno que eu estou passando, porque mesmo tendo dinheiro para pagar o conserto do carro, para eu fazer essas coisas, eu tive que faltar trabalho. Eu tinha recém-chegado de viagem, eu tinha gastado com a viagem. Eu não estava endividada, assim, eu tinha gastado uma parte do cartão de crédito, mas estava dentro do meu limite. Mas eu faltei dias de trabalho, como eu disse, né? Se eu não trabalho, eu não recebo. E aí eu já tinha acabado de faltar, né, na mesma semana, dia de trabalho para viajar. E o que aconteceu? O carro começou a dar problema, então eu perdi também trabalho por conta do carro. Então aquela semana era nada para mim. Eu não ia receber nada, praticamente. E era a semana que ia grudar com o meu aluguel, que eu tinha que pagar o aluguel, sabe? Eu falei, meu Deus, me ajuda. E agora? Eu tinha que pagar o aluguel, eu tinha que pagar o dentista, eu tinha que pagar, sabe? Todas as minhas contas praticamente vencem no começo do mês. Eu tinha uma reserva que eu já estava guardando para pagar o aluguel, mas faltava. E eu estava contando com essa última semana do meu pagamento para eu incluir e completar ali o que faltava para aluguel. Gente, sem brincadeira. Eu comecei a ganhar tanta gorjeta.
apareceu, assim, a gente precisa aproveitar as oportunidades que Deus traz para você sair dessa lama, desse inverno, sabe? Para você ficar confortável. Ele te dá as oportunidades, então você tem que ser sábia para identificar e não perder. Por exemplo, apareceu uma pessoa e falou assim: olha, eu preciso que caminhe com o cachorro de manhã e de noite, dá uma voltinha ali para ele fazer as necessidades dele, e depois é só isso, dá água, comida e só isso, de manhã e à noite. E aqui no meu condomínio mesmo, dá a volta aqui no meu condomínio mesmo. Eu fiquei impressionada, porque o valor que a pessoa ia me pagar era exatamente o quanto eu devia do restante das contas, tirando o aluguel. Então, aquelas contas que eu te falei, do dentista, né, do celular da minha filha, do seguro, essas coisas assim, tinha completinho e sobrava ainda, sabe, um dinheiro. E eu falei, gente, por 10 dias. E eu dei graças a Deus, eu falei, meu Deus, o Senhor é lindo, porque eu não tinha de onde tirar. Então eu fiquei aliviada. Então essa reserva de emergência, essa proteção que me deu foi Deus, Ele trouxe para mim. Ele se agrada que a gente se organiza, Ele se agrada que a gente faça a nossa parte, porque se eu ficasse deitado só chorando não ia acontecer nada. Eu tive que pegar o cachorro, sair, catar cocô de cachorro, sair com o cachorro é grande, é um pitbull, perdeu o medo e eu tive que sair. Mas eu entendi que Deus estava me dando essa oportunidade. Fora gorjetas. Teve uma cliente que ela olhou pra mim e eu comentei, ai, minha filha ama sair pra passear, não sei o quê. E aí ela veio com 100 dólares e falou, toma, pra você sair pra jantar com a sua filha. Gente, 100 dólares, quem que faz isso? Fora outros, sabe? Eu tenho até que fazer a conta, porque eu costumo anotar tudo que eu ganho do meu trabalho e de gorjeta, né? Até porque eu sou dizimista, então eu anoto tudo. E eu tenho que até fazer essa anotagem para eu poder devolver meu dízimo e também saber ali ter o controle de quanto entrou. Mas eu falei, gente, o que foi isso? Eu fiquei assim, o que foi isso? O que aconteceu aqui, né? Eu queria sair pulando, eu fiquei tão feliz que eu quase arranquei da mão da cliente. Falei, obrigada. Porque eu estava realmente necessitada. Então, a nossa maior proteção não está no dinheiro. Nossa maior proteção não está em nossas mãos de juntar, de se organizar, porque dinheiro não é nada. Se o banco quebra, você leva o teu dinheiro. Alguém já passou por isso? De não ter dinheiro no banco? Eu já passei por isso aqui. De acontecer uma notícia, o povo correu para sacar o dinheiro do Bank of America, o Bank of America não tinha dinheiro para te passar. Já aconteceu. E se acontecer de novo, entende? Então a gente não pode colocar nossa segurança no dinheiro. Nós fazemos nossa parte, nós corremos atrás sim, mas a nossa segurança maior, nossa proteção está nesse sentido, que Deus traz esse casaco confortável para você ficar segura, confortável e em paz em momentos de dificuldade. Quando o inverno na sua vida acontece, a gente adora, a gente confia, a gente ora e recebe do Senhor, sabe? Isso é real, isso acontece. Eu espero de verdade que você venha experimentar isso na tua vida, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô tentando fazer um canal a respeito de finanças, mas nós falamos do que o coração está cheio. O meu coração é cheio de Cristo, é cheio de Deus. Me desculpa se você não é cristão e não gosta. Eu creio que essas pessoas já skip o vídeo logo quando começou a falar de Deus. Mas eu espero que vocês sejam abençoados e prósperos em todos os sentidos, tá bom? Tenha um dia abençoado.